comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná escolheu a sua nova reitoria para os próximos 4 anos. A chapa 3, Movimento UFPR, foi eleita com 61,98% dos votos válidos pelos estudantes, técnicos e professores da universidade, e deve assumir a gestão ainda neste ano, em dezembro. No Bem na Pauta de hoje, a gente comenta sobre a atual situação do UFPR e as suas principais demandas, além das propostas e dos caminhos que a nova gestão deve tomar nos próximos anos. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber o professor Marcos Sunhê, que é professor titular do Departamento de Informática desde 1997. Além de ter sido graduado pela UFPR, também ajudou a criar o curso de pós-graduação em informática. Seja muito bem-vindo e parabéns pela conquista. Obrigado. Imagina. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Vai ser ótimo, vai ser uma conversa produtiva. E para fechar a mesa, a professora Camila Fachin, que é formada em Medicina pela UFPR e atua como cirurgiã pediátrica no Hospital de Clínicas. É professora da UFPR desde 2015 e atualmente é coordenadora do curso de Medicina. Seja bem-vinda e parabéns também. Obrigada, Luísa. A gente está bem feliz de estar aqui. Imagina. Acho que agora, né, a gente consegue falar com as coisas sem o furor da campanha, né? Sim. Então acho que vai ser mais tranquilo. Antes da gente falar sobre o futuro da UFPR, que promete aí mudanças importantes, eu queria falar sobre onde a universidade está agora e o caminho de vocês, né? Vou começar contigo, professor. Você é professor titular desde 1997 e em 2016 participou da corrida eleitoral para a reitoria da universidade. É muito tempo de casa, né? Como que você tem avaliado a universidade de 97 para cá e principalmente de 2016 para cá? Então, dividido em duas partes, né? De 97 para cá, mudou muita coisa, principalmente no espaço social que a universidade ocupa, né? Na maneira como a sociedade vê a universidade. Então, nos anos 90, a universidade era praticamente uma unanimidade de escolha, né, das pessoas como ensino superior, né? E hoje em dia a gente vê que já não é, né? Então, muita coisa mudou no cenário, muita coisa mudou na percepção que as pessoas têm do que é uma universidade federal pública e tal. E 2016 para cá, teve uma mudança maior ainda, né? Quer dizer, que com o aparecimento do bolsonarismo, também apareceu uma campanha quase que oficial de ataques à universidade, né? Desmoralizar, criar estereótipos, né? Sobre o que é a universidade, sobre o que é a vida universitária, né? A gente teve o ministro da Educação atacando as próprias universidades cujo o papel dele seria de administrar e ajudar as universidades, e ele atacava, né? Coisa que a gente nunca esperava. Então, eu acho que o grande desafio é como reposicionar a universidade, né? Como, principalmente aos olhos da sociedade brasileira, da sociedade paranaense, principalmente, né, regional aqui, né? Como a gente tem que se colocar para a sociedade. Hoje a gente vai ter que rever muito. Também tem uma outra coisa, fora essa questão da política, né, da maneira que o dinamismo das novas gerações, né, aquela necessidade das coisas rápidas e práticas, né? Como que você adapta uma universidade que exige que as pessoas tenham 4, 5 anos até se formar e tal, né? Então, a própria ideia do que é um diploma, do que é a certificação do tempo que ele passou ali, nós vamos ter que nos adaptar, porque se ficar nessa questão rígida que nós temos hoje, cada vez menos pessoas vão por aí. É uma coisa que já está acontecendo, uma diminuição drástica da procura. Uhum. E em 2016, quando você participou da corrida eleitoral, você já tinha essa visão das mudanças, assim, que tudo está mudando muito rápido, quando a gente pensa também nos estudantes que acabam tendo outros desejos, nos currículos dos próprios cursos também? Então, 2016 era quando começou o processo eleitoral de 2016, a Dilma estava no poder, não tinha dado golpe na Dilma ainda, não tinha vindo aquela PEC do Temer, que é aquela que dissocia o orçamento da União com o orçamento da educação e da saúde. Então tem uma série de reformas, e 2016 para cá teve essa influência, então, a partir dali, no orçamento da universidade, né, que é um outro tipo de ataque, né? Sim. Você vai reduzindo a capacidade orçamentária e daí as coisas não funcionam bem, os prédios começam a ficar um pouco destruídos, deteriorados e tal. Então, o próprio
planejamento da expansão de curso, adaptação, tudo isso acaba sendo comprometido. Financiamento de pesquisa, infraestrutura laboratorial, né? A universidade faz muita pesquisa. Pesquisa é uma coisa cara, né? E tudo isso foi diminuindo. Né? Então essa seria a grande diferença 2016 para cá, é essa parte financeira também. Sim. E você tinha acabado de chegar ali, mais ou menos, né, como professora, é isso? Isso. Eu entrei em 98, saí em 2003, e daí fiquei 12 anos em São Paulo. Fui para a Federal de São Paulo para fazer minha residência, fiz pós-graduação lá na Unifesp também, passei um ano fora, numa bolsa de doutorado sanduíche, também essa parte da pesquisa experimental também me interesso muito. E daí cheguei aqui em dezembro de 2015. Dezembro, olha, realmente, estava bem ali. Exatamente. E é interessante se pensar que, como professora, a última gestão é tudo que você conhece, praticamente, né? Sim. Como que foi a sua visão para pensar algo diferente, por exemplo? Realmente, porque mas não deve ser fácil escolher participar de uma campanha eleitoral como essa, né? Não é. Mas, assim, um grande motivador, né, foi a minha experiência no Hospital de Clínicas nos últimos 8 anos, né? A gente sempre fala muito isso, assim, mas a maneira como o hospital, na verdade, e como as pessoas dentro do hospital, elas foram tratadas nos últimos 8 anos. E pessoas, eu quero dizer, pacientes e servidores, né? Então, as duas categorias. Então, alguém que, né, tinha tido uma experiência lá no final da década de 90, início dos anos 2000, que saiu daqui da UFPR com um orgulho imenso de ter sido formada na UFPR, né? E fui lá para São Paulo, assim, com uma lembrança do Hospital de Clínicas, maravilhosos professores, toda a formação que eu tive, e voltou em 2000, né, no fim de 2015 e tomou um choque, assim, a maneira como as coisas estavam, e as coisas foram só, na verdade, piorando e recrudescendo. É verdade que teve uma pandemia aí no meio do caminho, que o Hospital de Clínicas foi exemplar, né? A gente, assim, o papel que a gente teve aqui em Curitiba, né, no tratamento das pessoas com Covid foi fundamental. Mas eu realmente acredito, né, como a gente falava durante a campanha, que tanto a universidade quanto o hospital, eles podem muito mais do que a gente tem hoje, assim. E foi esse o meu principal motivador. Ah, que legal, que bacana. Então, vocês estão desde abril nessa campanha, né? Nessa corrida, começando ali os trabalhos. Eu queria perguntar como foram esses 6 meses de preparação, o que vocês mais escutaram, porque devem ter falado com muita gente. Então, eu queria saber como foi esse tempo de preparação mesmo antes de começar uma campanha mais efetiva, falando em votação, né? Falando em datas e tudo mais. Como que foi produtivo? Mudou um pouco a cabeça de vocês? Primeiro teve essa união, né, da visão que a Camila sempre teve e a liderança que ela exerce no HC como oposição. E eu que já, como você falou bem, já tinha sido candidato antes, já tinha uma liderança da oposição dentro da universidade, e a gente começou a ver como as coisas estavam próximas. E o que ligava muito é uma centralização do processo decisório que nunca tínhamos visto antes na universidade. Ou seja, o abandono praticamente da decisão colegiada. Na verdade, ela funciona muito em colegiados, né? Sempre se discute as coisas, né? E as chefias, elas são inferiores aos colegiados, né? Sempre tem o conselho universitário em cima do reitor, os conselhos setoriais em cima do diretor de setor e tal. E isso acabou se invertendo, principalmente na dimensão da reitoria. E os conselhos discutiam um pouco e recebiam muitas diretivas, né? Isso é uma coisa que acaba tendo consequências na maneira que a universidade se organiza e atua, né? E no nosso entendimento isso é prejudicial, né? O HC também ele sempre teve uma gestão colegiada. A universidade mais pela heterogeneidade e o HC mais pela complexidade. Então, quando você tem várias decisões que você tem que tomar que são muito complexas, é melhor perguntar para várias pessoas antes, porque podem ter consequências desastrosas, né? É melhor perder um pouquinho mais de tempo, né? E conversar mais. Então, a gente queria resgatar esse diálogo, né? Dentro da instituição. Uma segunda coisa também que todo mundo reclamava muito é do excesso de burocracia, sabe? Uma burocracia, assim, as pessoas já estão ficando mais impacientes porque elas olham, né, no dia a dia da informação, da informática, né? Todo mundo já conhece ChatGPT, já sabe que é possível gerar texto automaticamente, né? E daí ele não entende por que o
o meu formulário de todo dia, eu tenho que preencher tudo Do de zero, novo, né? Então, as pessoas, elas já sabem que existe tecnologia disponível para essa facilitar, possibilidade, né? sim, o trabalho repetitivo. Então, elas ficam cada vez mais indignadas que dentro da universidade, que está, né, na ponta da tecnologia, isso não aconteça. Então, isso de usar o conhecimento que nós temos em benefício da comunidade universitária é uma coisa que está sendo feito muito timidamente. E a gente gostaria de poder ampliar esse tipo de uso, né? Uma outra coisa também a gente chamou de universidade mais inteligente, é praticar mais a gestão por evidências dentro da universidade. A gente tem muito dado estratégico, por exemplo, se vamos discutir a baixa procura, se vamos discutir a evasão, são problemas de altíssima complexidade, multifatoriais, que exigem uma análise profunda dos dados. Nós temos vários pesquisadores na área da educação, na área da administração, enfim, né, em várias áreas, prontos para pegar essa massa de dados e apontar caminhos, fazer um diagnóstico mais preciso, porque são coisas, a gente vê, né, na questão da evasão, por exemplo, muita gente chutando muita coisa. Mas a gente teria que ter um modelo realmente mais claro do porquê que a evasão está e como combatê-la, né? Então, para isso, se precisa de evidência. Sim. E para isso, se precisa de uma gestão que se preocupe em reunir essas evidências e disponibilizar para todo mundo. Então, isso também é uma outra coisa que acabou nos unindo ali. Foi interessante sair um pouco do HC, ali da medicina, ver outros cursos, outros... Foi sim. A universidade, ela é gigante, né? E ela é muito heterogênea, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa, assim, né? A gente conhece professores, projetos, técnicos administrativos, alunos que estão desenvolvendo projetos maravilhosos, né? E às vezes a gente falava, né, que apesar de tudo, né, a gente ainda mantém uma universidade de excelência, né? Um pequeno exemplo é o setor de ciências biológicas da universidade, né? Que é um dos setores que mais produz pesquisa e ciência dentro da universidade e, apesar de não ter, né, energia elétrica que funcione, apesar de, muitas vezes, a água que sai da torneira é marrom, apesar de não ter segurança, às vezes, né, nas instalações, assim como deveria ter, apesar dos poucos recursos, a gente ainda consegue produzir muita ciência e ciência de qualidade, assim, né? Então, eu acho que esse é um papel de resgatar para a sociedade, assim, que a gente está aqui para fazer também a excelência, o trabalho de ponta, as nossas mentes são brilhantes. Então, a gente precisa apoiar mais, né, todo mundo, para que a gente possa chegar mais longe como universidade. Imagina sem os apesares, né? Exatamente. Como seria? Exatamente. Interessante. E vocês comentaram um pouquinho, né, sobre essa parte da burocracia. Eu peguei alguns comentários nas redes sociais que me chamaram muito a atenção, falando sobre esse assunto. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu não aguento mais burocracia, passei o dia inteiro hoje preenchendo formulário. Abre aspas. Estamos aqui para ensinar e fazer ciência e não para preencher papel. Tinha até uma brincadeirinha que eu não peguei aqui porque ficou muito longo, mas era o FPR, e daí a sigla do FPR era basicamente preencher formulários e alguma coisa assim. Enfim, eu queria saber como isso tem afetado os professores e, mais importante, a produção da ciência na universidade. Vocês, pessoalmente, acabam precisando lidar com isso também? E você, por ser da informática, por estar lidando com tecnologia, percebeu essa frustração, assim? Sim, porque você não pode esquecer que o foco, a universidade serve para fazer ensino, pesquisa e extensão. Para isso que ela serve, para isso que ela é cobrada e isso que a sociedade espera da gente. Então, cada vez que você pega um professor que está deixando de fazer pesquisa para preencher formulário, você está perdendo o foco, na verdade, né? Você tem que ter uma consciência que todo mundo que faz parte da universidade, o pessoal técnico administrativo principalmente, eles têm um papel fundamental no ensino, na pesquisa e na extensão. Todos têm, né? E isso, às vezes, a gente sente que acaba sendo mais flu, assim, as pessoas vão se esquecendo, então elas fazem aquilo por fazer, perde o foco, né? Então, eu gosto muito da ideia, assim, de que cada vez que a gente for pensar uma norma nova, uma resolução nova, que na verdade é profícua, né, em resoluções extensas, cheias de itens e coisas necessárias para determinado projeto, que as pessoas também pensem, né, que quanto o tempo que cada item que eles estão colocando ali é um tempo que eles estão tirando de alguém que está fazendo pesquisa, entende? Então, se a gente conseguir que a universidade como um todo tenha esse foco, você já tem pelo menos dentro da ideia da responsabilidade de cada um com isso, porque não é, entende? Todos têm parte de responsabilidade no problema, não é só a administração central. Sim.
A impressão, às vezes, é que parou no tempo, por exemplo, assim, em alguns aspectos, quando a gente pensa na eficiência da tecnologia, essa impressão, você sente que essa é a resposta dos professores em relação a isso? Sim, eu acho que sim. É muito dicotômico, né? Quando você pensa que a gente está numa universidade, a gente falava muito isso, assim. Por exemplo, a gente tem um programa de pós-graduação em administração com uma nota super alta, e a gente ainda administra a universidade de uma maneira mais arcaica, mais antiga, né? Então, a gente utiliza muito pouco, às vezes, né, a nossa inteligência, então, né, todo mundo que está aqui dentro, que poderia contribuir para fazer a nossa própria gestão, né? Sim. E a gente acredita muito nisso e é uma coisa que a gente quer levar para a próxima gestão da reitoria. Bacana. E quando a gente fala sobre universidade, a gente fala muito sobre alunos, professores e muitas vezes os técnicos administrativos, eles ficam em segundo plano, nas propostas até de uma próxima gestão. Como que vocês olharam para esse grupo especificamente? Nas conversas, pensando em propostas, até porque vocês, sendo professores, vocês têm uma visão muito clara da docência e dos alunos por estarem em contato direto com eles também. Quando a gente pensa nos técnicos administrativos, o que foi pensado em relação a eles? Então, a nossa ideia principal é dar muita formação, muita capacitação, ampliar o espaço, né? Porque nós entendemos que o espaço do técnico administrativo, ao ampliar o espaço técnico administrativo na gestão da universidade, você solta mais professores para fazerem a parte acadêmica. Então, hoje, existe muita atuação de professores na parte de gestão, às vezes para complementar alguma deficiência, alguma coisa assim, né? Você chama um professor do curso de administração para tentar. Então, quanto menos a gente fizer isso, melhor vai funcionar. Mas esse corpo de técnico administrativo ele tem que estar bem motivado, bem formado, para poder, né? Porque a parte administrativa de uma universidade, ela é muito complexa também, pela característica que a gente falou da heterogeneidade, né? Administrar às vezes um programa de pós-graduação na área de humanas é completamente diferente da pós-graduação na área de química ou biologia. Então, para cada setor, a gente tem que ter um técnico administrativo adaptado e que conhece, que está um pouco inserido dentro da pesquisa, do conhecimento, né? E isso é uma coisa muito mais difícil do que você projetar uma equipe de técnico administrativo para uma repartição dentro do ministério. A universidade é muito mais complexa, né? Então, essa formação tem que ser muito mais diversificada, a gente tem que investir muito mais. A gente está tratando com um corpo de técnico administrativo que há anos não tem aumento salarial, que está desmotivado, que tem, dentro da progressão da carreira deles, perspectivas menores do que dos docentes. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso também, esse fator psicológico, né, para tentar motivar as pessoas para elas produzirem mais. Porque a universidade precisa muito dos técnicos. Sim, eles também estão lá para fazer a eles universidade ser a melhor fazem possível, a máquina né? andar, né? Perfeito. Estão carregando lá também junto com vocês. E a gente tem técnicos altamente qualificados, né, dentro da universidade. A gente tem técnicos doutores, pós-doutores, então a gente precisa também reconhecer isso e dar o devido, né, lugar para esses técnicos, né? Eu acho que o reflexo disso veio na votação, né? Na urna dos técnicos da universidade, né, excetuando a EBSER, a gente teve 3/4, né, de votação, quase 75%. Então, acho que é um reflexo de como eles têm sido tratados nos últimos anos e como eles esperam que a nossa gestão veja, né, olhe para eles. Sim, importante se sentir valorizado também. Agora, quando a gente pensa nos estudantes, né, que a gente é realmente um número muito alto, e quando a gente pensa nas demandas, elas são variadas, assim, até para diferentes cursos, diferentes estudantes em relação à classe social, enfim. Em algumas entrevistas, vocês já comentaram sobre a evasão e trouxeram alguns dados muito relevantes quando a gente pensa na quantidade, né? De que mais de 7 mil estudantes evadiram somente em 2023, é um número que até quando a gente pensa nele é um pouco assustador, considerando que é a entrada do vestibular. O que tem sido planejado para evitar a saída desses alunos, pensando que a gente também vem de uma pandemia recente, né? Isso também impactou de certa forma. O que vocês têm pensado nesse sentido? Então, o Sunier já tinha falado antes, né, de questões geracionais, então relacionadas, né, com a atual geração, que muitas vezes tem anseios mais imediatistas e que às vezes acabam saindo da universidade, né, por diferentes motivos. Mas óbvio que a gente extrapolou, né, qualquer
número razoável. Como você colocou, esse número é extremamente alarmante. A gente considera que os 2 principais desafios da nossa gestão são a evasão e a baixa procura, que a gente precisa realmente endereçar isso, né? A gente precisa entender melhor esse problema, que é o que o Sunier falou anteriormente, sim, sobre os dados, né? E a gente usar essa análise dos dados para fazer gestão baseada em evidência. Então, esse é um primeiro ponto, né? E a gente tem que ampliar as nossas políticas de permanência dentro da universidade, porque apesar de nós termos sido, né, a primeira universidade a implantar cotas para entrada, né, políticas afirmativas, a gente vê que o que a gente tem, os poucos dados que a gente tem hoje, a gente vê que quem evade mais justamente são os alunos negros, os alunos de baixa renda. Então, a gente precisa também dar mais apoio para que esses alunos, eles não só entrem, mas eles permaneçam e eles se formem na universidade. Sim, sobre isso eu até elenquei algumas coisinhas que eu queria conversar em relação à permanência, por exemplo, o uso de intercamp, né? Pelo que eu vejo há algum tempo, desde que inclusive eu fui estudante, é sobre o intercâmbio noturno. Isso foi algo que vocês pensam em implementar de certa forma? Sim, então, várias ações assim, que parecem pequenas dentro do contexto, parecem detalhes, para o dia a dia do estudante são muito importantes, né? Sim. Por exemplo, o intercâmbio, que foi um exemplo ótimo que você deu, né? Ele ter os horários otimizados e uma amplitude maior de horário, de oferta de horários, né? O RU tem mais RUs que oferecem refeição à noite. São demandas diretas dos estudantes e que tem, sim, uma influência na questão da permanência, né? A universidade, ela muito facilmente, ela cai numa organização que se apoia mais no olhar que o professor tem sobre a universidade. O professor, ele define os cursos, ele define as resoluções, ele define... E a gente vê na campanha, né, porque essa campanha teve muita participação dos estudantes, a gente conversou com muitos estudantes, que se você olha um pouco a universidade do lado do estudante, você vê uma outra universidade, né? Então, é o que a gente estava falando. Por exemplo, universidades europeias, às vezes, elas se preocupam em... Você tem um curso, você pode ter um certificado, se você cursou 2 anos aquele curso, pode ter um certificado técnico em jornalismo, por exemplo. Você não vai ter um diploma de jornalista, mas você tem um de técnico, pelo menos dá um diploma para ele que cursou 2 anos na Universidade Federal, né, até vai facilitar, mesmo que ele não trabalhe como jornalista, ele vai conseguir colocar aquilo no currículo e tal. O 3º ano tem um outro diploma, o 4º ano tem um diploma, o 5º ano tem outro diploma. As universidades europeias, elas praticam muito isso. Nós não, né? E isso talvez ajudasse também os estudantes a se colocar, eu vou lá, mas se eu não quiser, com 2 anos eu saio com diploma tal, daí faz mais 3, 4 anos no outro e tal. Condensar os horários para que os alunos possam trabalhar. Muitos dos alunos são rimo de família, precisam trabalhar, acabam desistindo do curso porque não conseguem conciliar as duas coisas, e a universidade faz muito pouco para viabilizar essa conciliação, né? A Camila conta várias histórias dos alunos de medicina, mesmo que a gente acha que é uma elite e não é, que tem todo um problema para adaptar entre o trabalho que eles precisam trabalhar e os horários, né? Então, a gente, para trabalhar essa questão da permanência, a gente vai ter que ter um olhar pelo lado do estudante, né? Isso vai ter que aumentar, a gente vai ter que ver a universidade como os estudantes sabem, como eles querem que ela seja, ouvi-los muito mais do que nós fazemos hoje. Sim, o próprio RU, né, que é fundamental quando a gente pensa, não tem como você fazer absolutamente nada se você não estiver bem alimentado. Exatamente. Isso é primordial e existe uma preocupação. Todo ano, toda a campanha, existe uma preocupação do aumento do preço do RU, então eu preciso perguntar se existe a previsão de aumento do preço ou estabilização, se vocês ainda não têm como garantir, enfim, o que vocês têm pensado sobre? Durante a campanha a gente afirmou, né, e obviamente que a gente mantém a nossa afirmação de que o preço do RU vai ser mantido, né, a 1,30 como está hoje. A gente precisa pensar, né, em muito mais de mais políticas de permanência, que não só a manutenção do preço da RU, mas como você colocou, isso é um tema bem importante. E complementando, assim, essa questão da gente centrar um pouco mais o estudante, na verdade, empoderar o estudante, né? Dar mais poder de decisão para ele, a gente pretende ter um conselho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis formado por representantes dos centros acadêmicos, dos cursos. A gente também vai utilizar uma ferramenta digital que é o Decidim,
que é um software que foi desenvolvido pela Prefeitura de Barcelona para a democracia participativa, e a gente vai também utilizar durante a gestão para delegar para os estudantes algumas decisões, inclusive até a decisão de como utilizar uma parte do orçamento que vem destinado do MEC para assistência estudantil. Sim, que é bastante dinheiro, né? Que quando a gente pensa no orçamento total da universidade parece pouco, mas na vida do estudante é bastante. Queria perguntar também, só finalizando a parte realmente dos estudantes, quando a gente pensa nos cursos de baixa procura, vocês comentaram sobre repensar o formato do vestibular para esses cursos. Como é que isso poderia ser feito? Eu realmente fiquei imaginando como que a gente poderia repensar o formato do vestibular. Você já tem ideias ou outros lugares que têm algum um modelo diferente? Como seria isso? Então, hoje a gente já tem vestibular em 2 fases, então você pode pensar, voltar a simplificar o vestibular para uma fase só. Você tem entrada pelo Enem, e até tem gente em alguns cursos, né, abrir a entrada para qualquer um que tenha diploma de ensino médio. Porque alguns campi, alguns cursos da universidade, eles estão assim com dificuldade de preencher as vagas mesmo. Passa e não aparece aluno nenhum, tem vaga sobrando em Universidade Pública Federal. Isso é aquilo que a gente falava, né, que você perguntou no início, né, da diferença dos anos 90, quando isso não ocorria, e agora. Né? A gente tem oferta de vaga não preenchida. E não preenchida, alguns cursos, 3/4 ficam livres. Não Como preenchidos. quais? Vocês têm assim, como a licenciatura em ciências, nos campi do interior, né? Acontece. Mesmo em Curitiba, a procura por engenharias, por exemplo, caiu muito. Né? Até porque a gente tem um leque grande, né, quando a gente pensa em engenharia. Isso, e o perfil das pessoas mudou muito, né? Então, hoje, a computação, por exemplo, é muito concorrida, a engenharia menos, né? As pessoas estão procurando variar. Isso é comum, né? O jornalismo, inclusive, já foi tão concorrido quanto medicina. Enfim, isso, vai mudando, vai né? mudando, vai mudando. Empregabilidade, o tipo de tecnologia, né? A computação está muito em voga agora e tal. E a universidade, ela é meio lenta para adaptar isso, né? Sim, então, tem um delay. Isso, e daí aqueles cursos ficam... E a licenciaturas é uma coisa que vai ter que ser uma discussão nacional também, né? Porque a carreira é pouco motivante, então pouca gente procura, né? Então a gente precisa de professores, e então tem algumas coisas que não estão... Algumas contas não fecham, né? Sim. Então isso é um debate maior, inclusive, que a própria universidade, né? Um debate da educação em geral, né? Até o próprio preço, né, para a inscrição do vestibular também, a gente considera hoje que para muitos alunos de escola pública ele é um preço alto, né? Sim. E acaba afastando eles do nosso processo seletivo. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre o HC, o Hospital de Clínicas. A professora Camila tem uma ampla atuação lá há bastante tempo. Nesses últimos tempos, o que você tem observado como membro, acompanhando? Eu vi na campanha muito sobre assédio dentro do hospital. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas principais demandas e quais ações que vocês têm pensado, tanto em benefício de quem trabalha lá, que é um corpo bem grande, quanto para a sociedade também, né? Que está lá diariamente. Com certeza. Eu acho que, assim, em termos de assistência, né, do ponto de vista dos pacientes, a gente realmente precisa resgatar a missão do Hospital de Clínicas da alta complexidade. Isso se perdeu um pouco ao longo dos últimos anos e a gente tem um papel muito importante dentro do SUS no estado do Paraná, que é oferecer tratamentos que esse paciente não teria em outros hospitais. Então, esse resgate ele é bem importante, né, ele é muito importante. Do ponto de vista das pessoas que lá trabalham, professores, empregados públicos da EBSER, técnicos administrativos da RJU, da UFPR, né? Todo mundo está lá com a mesma missão, que é fazer assistência de qualidade, mas também é ensinar os nossos alunos, né? Tanto os alunos da graduação, de todos os cursos da área de saúde, quanto os residentes, médicos e multiprofissionais. Então, é preciso também resgatar esse papel de hospital de ensino, que também ficou um pouco perdido e foi diminuindo nos últimos anos. A gente, né, o Hospital de Clínicas, ele é o hospital universitário da UFPR e ele precisa não esquecer né, atuar desse como papel. tal. Exatamente. Então, assim, foi diminuindo um pouco os espaços aos quais os nossos alunos tinham acesso, sabe? Muitas vezes eles se sentem ali meio intrusos dentro do hospital. E, do ponto de vista do trabalho mesmo e das relações de trabalho dentro do hospital, o que a gente vê hoje
são, às vezes, processos um pouco mais autoritários, sem muita participação coletiva, que é justamente o que o Sunê falava antes de uma gestão mais centralizadora, né? E a gente pretende reverter isso, fazer realmente uma gestão mais acolhedora e mais coletiva dentro do hospital. Porque o trabalho por si só já é bastante estressante, né? A gente está ali num hospital, e num hospital que atende pacientes muito complexos, né? Então, a gente precisa diminuir a carga e não colocar ainda mais carga para as pessoas que estão lá. Então, esse vai ser um desafio, mas é fundamental para que o hospital, né, e as pessoas que lá trabalhem continuem com saúde mental. Ah, com certeza. Senão, ninguém vai conseguir ser... realmente, os pacientes vão estar trabalhando com pessoas, vão estar sendo atendidos por pessoas que também estão tendo dificuldades, né? Então tem que facilitar o máximo possível. Exatamente. Perfeito. Cuidar de quem cuida. Perfeito, isso mesmo. Quando a gente fala sobre o FPR, ocasionalmente a gente cai na cilada de pensar que a gente está falando só sobre Curitiba. O que não é verdade, a gente tem uma atuação muito grande. Eu queria saber como que a gestão de vocês vai olhar para os campi do interior do estado, do litoral, porque, assim como os técnicos administrativos às vezes ficam em segundo plano, a gente também pode pensar que os campi do interior e do litoral também, muitas das vezes, podem se sentir em segundo plano também. Queria perguntar o que vocês têm pensado em relação a isso. Então, a ideia é integrá-los cada vez mais, né? Tanto para os dois lados, né? Tanto no planejamento de novos cursos, para onde que eles vão, estratégias de permanência e de divulgação da universidade, né? Para aumentar a procura. Nós entendemos que essas estratégias todas têm que ser coordenadas. Hoje, a gente tem iniciativas esparsas, entende? O pessoal lá do litoral vê que está baixando o número, e eles saem nos ônibus, vão nas escolas, tentar chamar mais gente. Eu acho que a gente teria mais impacto, porque hoje, somando todos os programas, a gente calculou que chega perto de uma centena de escolas. Caramba! E o Paraná tem 2.100 escolas, né, públicas. Sim. Então, a gente teria que chegar em boa parte delas para poder ter um fator de impacto. Então, é integrar essas estratégias, integrar os campos do interior, né? E tratá-los como se fosse... Não existisse essa diferença, né? Hoje, a virtualização ela acontece tão facilmente, não tem mais razão da distância geográfica impactar tanto assim, né? Também uma outra ideia é, dentro do que eles decidem regionalmente, né? Também tem uma política própria. Porque, assim, o que a gente está pensando é que a universidade ela precisa de uma política comum de comunicação, uma política institucional de comunicação, né? Hoje ela tem uma assessoria de comunicação na reitoria e várias iniciativas esparsas, e a gente vê uma comunicação muito marqueteira da universidade. Tanto no ranking, subiu para terceiro, né? Esse tipo de coisa que a gente vê muito na universidade privada, mas na universidade pública ela teria mais que o que a gente chama de comunicação institucional seria, por exemplo, como que é o cotidiano da vida na universidade, quais oportunidades tem, é aquilo que eu falei, né, do olhar do estudante, como que um estudante vive na universidade, que você come 30 na Rio, que você tem bolsa de permanência, que você tem oportunidade de projetos, que às vezes não é porque você vem, às vezes a pessoa da classe DE faz aquele cálculo, só o ônibus para o meu filho estudar já paga o ensino à distância de uma outra escola do lado ali, então eu vou manter meu filho em casa e eu vou pagar R$200 de mensalidade. Mas se ele fizer todas essas contas, ele vai ver que era melhor ele pôr o filho dele na universidade mesmo. Uma dessas até o transporte a gente consegue fornecer, né? Então, a classe DE está completamente ausente nisso. A gente vê que não... E a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação, né? E isso é uma política institucional de comunicação. Então, não é feitos da reitoria ou marketing da universidade, é política institucional. Então, isso teria que ser de uma maneira muito mais ampla do que é hoje. Bacana, bacana. E eu vi que vocês comentaram sobre as pró-reitorias itinerantes. Sim. Queria saber como que seria isso, achei muito interessante, nunca tinha pensado sobre, então queria saber o que vocês têm pensado, como isso funcionaria, né? A ideia é que os diferentes pró-reitores, né, eles despachassem por provavelmente um período, assim, em torno de uma semana, nos diferentes campi da universidade, né? Legal. Para ir conhecer a realidade, conversar mais com as pessoas ali, justamente porque os campi fora de sede, né, fora de Curitiba, eles se sentem muitas vezes abandonados, né? E uma outra
uma outra ideia que a gente pretende implementar também durante a gestão são as assembleias comunitárias. Então, cada setor ele pode chamar uma assembleia comunitária, que é uma assembleia ali formada por todos, né? Servidores e alunos daquele determinado setor. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos uma em todos os setores, o que vai dar aproximadamente, né? Uma vez por ano, assim, se a gente for uma vez por mês, vai cumprir mais ou menos todos os setores em um ano. Sim. Então, junto com o reitor e a vice-reitora nessas assembleias comunitárias, para a gente tentar manter o diálogo e também utilizando aquela ferramenta que eu falei anteriormente, né? O decidindo durante toda a gestão também. Sim. Eu pensei que vocês devem ter achado tão interessante circular pelos campos pelos campi, que todo mundo deveria fazer isso. Vamos estipular uma pró-reitoria itinerante para todo mundo poder ter essa experiência. Exatamente. Legal. Então, bom, finalizamos aqui em relação às demandas e em época de campanha, realmente a gente conversa com muita gente. Isso não só na Universidade Federal, a gente está vindo de uma campanha política também da prefeitura e sempre existe um desafio, né? Como se manter em contato com os estudantes, com os professores pelos próximos 4 anos, para poder entregar, né, o que tem sido esperado. Então, eu queria perguntar se vocês, como vocês pensam em manter realmente esse contato com as pessoas durante os 4 anos de gestão, porque nesses meses de campanha é bastante barulho, depois vem um silêncio, né? Então, como quebrar um pouco desse silêncio e fazer as pessoas verem o que está sendo feito, né? Vocês têm pensado sobre? Então, além dessas iniciativas que a Camila colocou, né, das assembleias setoriais, a gente tem dois fóruns que são muito bons para aproximar a comunidade da reitoria, que é o Fórum de Coordenadores de Graduação e o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação. Cada um desses tem quase uma centena de coordenadores que estão o tempo todo em contato com os estudantes, com os problemas ali, né? A gente pretende valorizar, ouvir mais esses fóruns, né, para poder enriquecer melhor o feedback, que é o que você está falando, né, entre o que a gente está implantando, se está dando resultado ou não, né? Sim. E até na opinião deles, até na própria criação das novas resoluções, das novas decisões que a gente vai tomar, né? E o outro é essa estratégia de ter esse fórum dos grêmios, não, Centros acadêmicos Grêmio na pró-reitoria do ensino médio. Estou pensando tanto em ensino médio aqui. Não, é verdade. Que aí é aproximado com a pró-reitoria da assistência estudantil, né? A gente também poder ter um feedback deles, né? Do que está acontecendo, como é que está rolando e tal. Porque eles têm essa representatividade estudantil, mas ela acaba ficando muito localizada, né? Fala com o setor, eles não falam muito com a reitoria. Sim. Então teria que dar um pouco mais de voz para eles na reitoria. Posso garantir, acontece isso mesmo. Eu fui do centro acadêmico e nunca me comuniquei ele acaba além ficando isolado, dali, sabe? Então acho que isso é bem interessante. Do coordenador do curso, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Queria fazer uma brincadeirinha com vocês, nosso tempo deu uma estouradinha, mas não tem problema. Só pra saber, fiquei pensando com o Evandro o que eu poderia perguntar pra conhecer um pouquinho dos gostos deles na UFPR. Queria saber, Camila, um campus da UFPR. Um campus da UFPR? Tem tantos. Foram tantos. O que é especial pra você? Olha, eu gostei muito de estar mais em contato com a UFPR Litoral, lá em Matinhos. Eu achei um ambiente muito bacana, assim, a maneira como eles se estruturam. Acho que foi bem legal. Legal. Você, Swing, um campus? O Politécnico, né? É a minha casa. A vida inteira lá. Realmente. 30 anos já? 30 anos. Um RU. Vocês têm um RU favorito? Ai, eu tenho. Agrárias. Agrárias? Sério? Eu ia lá todos os dias. Eu sempre fui na Agrárias, mas a vez que eu fui no Botânico, eu fiquei um pouco apaixonada, assim. Sério? Achei muito legal. Você tem um RU favorito? Então, eu gostei das sociedades aplicadas ali. Eu achei muito bonito também o local que ele está inserido, em cima do bosque ali. A visão ali é linda. É muito bonito. Um prato da RU, vocês têm um prato favorito? Não pode estrogonofe. Mentira, pode sim. Pode sim, eu deixo. O estrogonofe de frango tava bem bom semana passada. Batatinha chips. Batatinha chips. Ok. Feijão. Eu sou vegetariana, então eu sempre pegava. Era muito bolinho de feijão. Bolinho de feijão a cavalo, bolinho de feijão branco, bolinho de feijão... teve um bolinho de arroz lá que a gente comeu no agrário. Estava uma delícia. Fantástico. Um professor que vocês admiram? Eu pensei num colega, mas como vocês estudaram lá também, eu acho que também tem isso, né? Então eu tenho um professor que até foi meu nome de turma,
que é o professor Miguel Ibrahim Rana Sobrinho, professor da cardiologia. Ele tá quase se aposentando agora, mas ele é fantástico, assim, não só como professor, mas como pessoa, e o respeito e o carinho que ele sempre tratou os pacientes, assim, me marcou bastante. Bacana. Você, Swinheiro? E o Alexandre Direne, que é um professor, colega meu que faleceu há uns 5 anos Da atrás. informática? Da informática. Mas sempre foi uma referência para nós, não porque faleceu, né, mas é porque Sim, foi uma sim. referência para nós desde o início. Foi o segundo doutor a entrar na universidade, logo antes de mim. Caramba! Entramos praticamente juntos, sempre foi uma referência. Legal. Trabalhamos muito juntos. Que legal, que legal. E pra finalizar, um curso que vocês fariam se vocês não tivessem feito medicina, informática, enfim, né? Tem algum, assim, que dá vontade? Dá uma coceirinha, assim, pra fazer? Se eu falar informática, vai parecer que eu tô puxando o saco. Mas, assim, desde que a gente, né, começou a trabalhar juntos, né, foi incrível, assim, ver como eles se estruturam super bem lá na informática e como o C3SL, que é um laboratório lá, é de excelência, que eles têm, né, um centro de processamento, que chama, que é um data center, que é um dos mais modernos do estado. Então, assim, eu acho que é um curso bem bacana. Legal. Você, Swinheiro, teria? Biologia. Ah, para! Não falei saúde, não falei medicina. Biologia, por quê? Eu gosto muito de biologia. Eu gosto do ambiente lá no setor de biológicas, aquela coisa do... Você chega lá, eles já estão reclamando do laboratório. Eles fazem muita pesquisa na biologia. Claro. E então é um ambiente que eu me sinto bem. Como também na exata, na química, na física, eu me sinto bem também. Legal. Pessoal que dedicação exclusiva, está lá sábado e domingo trabalhando, tipo, os cientistas, né? Aquele estereótipozinho né? do jalequinho. Isso. Legal. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Foi ótimo. Espero recebê-los mais vezes pelos próximos 4 anos. E, enfim, também mais. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Imagina. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos que você acha interessante. A gente está aberto aqui para receber quem você quiser aqui no Bem na Pauta. A gente é um programa que recebe absolutamente todo mundo. Então, muito obrigada. Vejo você numa próxima. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e acompanhar o trabalho do UFPR também. Tchau, tchau.